Seu coração disparou ao reconhecer a voz de seu pai, furioso, gritando algo sobre uma carta anônima que revelava um segredo impensável. Antes que pudesse se levantar, a porta do quarto foi arrombada, e lá estava seu pai, com o rosto vermelho de raiva, segurando uma foto granulada de Miguel beijando Tiago na calada da noite, atrás da sede de Lisboa, um momento roubado que agora destruía tudo. Miguel congelou, o ar escapando de seus pulmões como se o mundo tivesse parado. Ele sempre soubera que aquele beijo, o primeiro e único após meses de olhares furtivos, era um risco, mas nunca imaginara que alguém os seguira, que uma câmara traiçoeira capturara o instante de vulnerabilidade. Seu pai, um homem rígido, devoto católico e patriarca de uma família tradicional lisboeta, atirou a foto no chão e exigiu explicações, os olhos flamejantes acusando de traição à honra familiar. Tiago, do outro lado da cidade, em Belém, ainda não sabia do caos que se desenrolava. Ele trabalhava como barista em uma pastelaria movimentada, servindo pastéis de nata a turistas distraídos, enquanto sua mente vagava para Miguel, o amigo de infância que se tornara algo mais profundo, algo proibido. Aos 25 anos, Tiago vinha de uma família mais liberal, mas mesmo assim carregava o peso de expectativas sociais: casar, ter filhos, seguir o roteiro que a sociedade portuguesa ainda impunha, especialmente em círculos conservadores. Ele e Miguel se conheceram na universidade, estudando arquitetura, e uma amizade inocente evoluíra para uma atração inegável, mas sempre contida por medos mútuos. Naquela manhã, enquanto Miguel enfrentava o interrogatório paterno, Tiago recebeu uma mensagem criptografada de um número desconhecido: seu segredo está exposto. Cuidado com as consequências. Ele riu inicialmente, achando ser uma brincadeira, mas o pânico veio quando ligou para Miguel e ouviu o choro abafado do outro lado da linha. Meu pai sabe, Tiago. Ele viu tudo. O que vamos fazer? A voz de Miguel tremia, e Tiago sentiu o chão se abrir sob seus pés. Ele largou o avental e correu para o metrô, o coração acelerado, sabendo que aquele dia marcaria o início de uma batalha que nenhum dos dois estava preparado para lutar. A família de Miguel era o epicentro do conflito. Seu pai, António, um empresário bem-sucedido no setor de vinhos do Douro, via a homossexualidade como uma afronta à tradição, à igreja e à linhagem familiar. Sua mãe, Maria, uma dona de casa devota, chorava em silêncio no canto da sala, rezando o terço, implorando por um milagre que curasse o filho. O irmão mais velho, Pedro, olhava para Miguel com uma mistura de desprezo e pena, murmurando sobre como isso arruinaria a reputação da família em uma sociedade onde fofocas corriam como o Tejo. Miguel tentou explicar, as palavras saindo entrecortadas: pai, não é uma escolha. É quem eu sou. Mas António o interrompeu com um soco na mesa, declarando que Miguel seria enviado para uma terapia de conversão, custasse o que custasse. Tiago chegou à casa de Miguel horas depois, escondido em um café próximo, esperando um sinal. Quando Miguel finalmente escapou, os dois se encontraram em um beco estreito, o ar carregado de tensão. Como isso aconteceu? Perguntou Tiago, os olhos cheios de medo. Miguel contou sobre a carta anônima, especulando que poderia ser um vizinho invejoso ou até um ex-colega da universidade que os vira juntos. Eles decidiram se manter afastados por um tempo, mas o dano já estava feito. Tiago, sempre o mais otimista, sugeriu confrontar a família juntos, mas Miguel recusou, temendo piorar as coisas. Você não entende, Tiago. Minha família me deserdaria. Eu perderia tudo. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções. Miguel foi forçado a frequentar sessões com um psicólogo indicado pela igreja, um homem idoso que falava de pecados da carne e caminhos errados. Cada sessão era uma tortura, com Miguel fingindo concordar enquanto seu interior se despedaçava. Ele mentia para Tiago sobre o progresso, dizendo que estava tudo bem, mas à noite chorava sozinho, questionando se valia a pena lutar por um amor que a sociedade condenava. Tiago, por sua vez, enfrentava seus próprios demónios, amigos começavam a sussurrar, e ele notava olhares estranhos no trabalho. Uma colega, Ana, o confrontou diretamente: é verdade o que dizem sobre você e Miguel? Vocês são. Tiago negou, mas a semente da dúvida estava plantada. Em uma noite chuvosa, Miguel recebeu uma ligação de seu pai: ou você acaba com isso, ou sai de casa. O ultimato era claro, e Miguel sentiu o peso da escolha. Ele amava Tiago, mas amava sua família também. Como equilibrar isso? Ele marcou um encontro com Tiago no mirador da Senhora do Monte, onde podiam ver a cidade iluminada,
um lugar que simbolizava sua liberdade secreta. Lá, sob a chuva fina, Miguel confessou: "Eu não sei se consigo continuar assim. O preço é alto demais." Tiago, magoado, rebateu: "Então você vai me abandonar? Por causa deles?" A discussão escalou, vozes e quando no vento, e eles se separaram zangados, cada um carregando o fardo da incerteza. A pressão social em Portugal, apesar dos avanços legais como o casamento gay desde 2010, ainda era palpável em famílias tradicionais. Miguel via casais heterossexuais passeando de mãos dadas sem medo, enquanto ele e Tiago mal podiam se olhar em público. Isso o consumia, criando um abismo interno onde o amor lutava contra o dever filial. Tiago, mais rebelde, começou a pesquisar grupos de apoio LGBT em Lisboa, como a ILGA Portugal, mas hesitava em envolver Miguel, temendo empurrá-lo para longe. No final daquela semana, uma traição inesperada veio à tona. Pedro, o irmão de Miguel, confessou ter enviado a carta anônima. "Eu fiz isso pelo seu bem", disse ele, "para te salvar antes que fosse tarde." Miguel sentiu uma raiva profunda, uma ferida que cortava laços sanguíneos. Ele confrontou Pedro em uma briga familiar explosiva, gritando sobre privacidade e respeito. António interveio, defendendo Pedro, e Miguel, pela primeira vez, ergueu a voz: "Vocês preferem um filho mentiroso ou um filho feliz?" A sala ficou em silêncio, e Miguel saiu batendo a porta, indo direto para Tiago. Tiago abriu a porta de seu pequeno apartamento em Belém, surpreso ao ver Miguel encharcado pela chuva, os olhos vermelhos de choro. "Eu briguei com eles", disse Miguel, a voz rouca. "Meu irmão foi quem nos denunciou." Tiago puxou para dentro, envolvendo-o em um abraço apertado, o primeiro contato físico desde o beijo fatídico. Eles sentaram no sofá gasto, e Miguel desabafou tudo: a terapia forçada, as mentiras, o ultimato. Tiago ouviu em silêncio, sua mão apertando a de Miguel, sentindo a vulnerabilidade do momento. "Nós vamos superar isso juntos", murmurou Tiago, mas no fundo sabia que as coisas estavam longe de resolvidas. Na manhã seguinte, eles decidiram traçar um plano. Tiago sugeriu que Miguel se mudasse temporariamente para seu apartamento, mas Miguel hesitou: "E se minha família me cortar financeiramente? Eu ainda dependo deles para a faculdade." Tiago, que trabalhava para pagar suas próprias contas, entendeu o dilema. Ele veio de uma família de classe média baixa, onde o pai era pescador no Tejo e a mãe costureira, sem o luxo das heranças dos vinhedos como os de Miguel. Essa diferença social adicionava outra camada de tensão. Miguel via Tiago como um sonhador livre, enquanto Tiago via Miguel como preso ao ouro familiar. Enquanto isso, a notícia se espalhava. Ana, a colega de Tiago, espalhou o boato no trabalho, e logo o gerente o chamou para uma conversa discreta. "Não queremos problemas aqui", disse o homem, insinuando que a pastelaria atraía famílias tradicionais. Tiago defendeu-se: "Minha vida pessoal não afeta meu trabalho." Mas saiu dali com um aviso velado, sentindo o estigma social que ainda pairava sobre a comunidade LGBT em Portugal, apesar das leis progressistas. Ele contou a Miguel, e os dois discutiram sobre o preconceito enraizado, como em vilarejos do interior onde casais gays ainda eram ostracizados. Miguel, determinado a não ceder, começou a frequentar reuniões secretas com um grupo de apoio online, conectando-se com outros jovens gays enfrentando pressões familiares. Uma história em particular o marcou: um rapaz de Porto que fora expulso de casa e acabara nas ruas. Isso o aterrorizava, mas também motivava. Ele confidenciou a Tiago: "Eu não quero ser como ele. Mas também não quero viver uma mentira." Tiago, tocado, propôs que eles revelassem tudo para a família de Tiago primeiro, como um teste. "Meus pais são mais abertos. Talvez nos apoiem." A reunião com os pais de Tiago foi tensa, mas reveladora. Sentados na cozinha modesta, com o cheiro de sardinha grelhada no ar, Tiago e Miguel explicaram sua relação. O pai, Manuel, ficou em silêncio, coçando a barba grisalha, enquanto a mãe, Rosa, chorou: "Eu sempre soube, filho. Mas tenho medo pelo que o mundo fará com vocês." Manuel finalmente falou: "Se vocês se amam, lutem. Mas saibam que não será fácil." Foi um alívio parcial, mas Miguel invejou aquela aceitação, contrastando com sua própria família. De volta ao apartamento, a proximidade forçada trouxe novos conflitos. Miguel, acostumado a luxos, reclamava do espaço apertado,
e Tiago se irritava com a indecisão de Miguel. Uma briga explodiu quando Miguel recebeu uma ligação de sua mãe implorando para voltar. Sua avó está doente por causa disso. Miguel considerou, mas Tiago acusou de fraqueza. Você sempre escolhe eles em vez de nós. Miguel rebateu, você não entende o que é perder tudo. Eles dormiram de costas um para o outro, o silêncio pesado como uma sentença. A pressão externa aumentava. Um amigo em comum, Luís, descobriu e os confrontou em um bar no bairro Alto. Vocês estão loucos. Isso vai destruir suas vidas. Luís, heterossexual e conservador, argumentou sobre a normalidade, citando a Bíblia e tradições. Tiago defendeu, amor não tem gênero. Mas Miguel ficou calado, duvidando internamente. Aquela noite, ele sonhou com um casamento forçado, acordando suado, questionando se valia o sacrifício. Tiago, sentindo a distância crescer, decidiu agir. Ele marcou uma reunião com um advogado amigo para discutir direitos LGBT, aprendendo sobre proteções contra a discriminação. Podemos lutar legalmente se necessário, disse a Tiago. Mas Miguel temia o escândalo, minha família tem conexões. Eles me destruiriam. A conversa virou uma discussão sobre lealdade, com Tiago questionando se Miguel realmente o amava. Ou é tudo ou nada, disse Tiago. Miguel, ferido, respondeu, é fácil para você dizer. Você não tem tanto a perder. No clímax daquela fase, Miguel recebeu uma proposta de seu pai, volte, finja que nada aconteceu, e arranjaremos um casamento com a filha de um parceiro de negócios. Era uma saída, fácil, mas que mataria sua alma. Ele contou a Tiago, e os dois passaram a noite debatendo ética, era certo mentir para preservar a paz familiar. Tiago via como covardia, Miguel como sobrevivência. Eles se reconciliaram com um abraço, mas a semente da dúvida estava plantada. Meses se passaram, e a tensão em Lisboa parecia um nevoeiro persistente sobre o Tejo. Miguel, agora vivendo com Tiago, trabalhava meio período em uma livraria no Chiado para ganhar independência, mas as ligações constantes de sua mãe o desgastavam. Volte para casa, filho. Seu pai está sofrendo. Cada chamada era um lembrete do abismo familiar, e Miguel lutava contra a culpa católica enraizada, rezando secretamente pela absolvição. Tiago notava a mudança, Miguel estava mais distante, menos afetuoso, como se o peso do mundo o esmagasse. Uma traição veio de onde menos esperavam. Ana, a colega de Tiago, motivada por ciúmes não declarados, ela sempre gostara de Tiago, espalhou fotos editadas nas redes sociais, exagerando o relacionamento deles. O post viralizou em grupos locais, e logo Miguel recebeu mensagens de ódio, aberração, vão para o inferno. Tiago, furioso, confrontou Ana no trabalho, porquê? O que ganhamos com isso? Ela admitiu, você merecia melhor que isso. Tiago pediu demissão, sentindo a perda não só do emprego, mas da confiança em amigos. Com Tiago desempregado, as finanças apertaram. Eles discutiam sobre dinheiro, Miguel sugerindo pedir ajuda à família de Tiago, mas ele recusava por orgulho. Eu cuido de nós, insistia Tiago. Mas a realidade batia, contas atrasadas, jantares escassos. Miguel, em um momento de fraqueza, contatou seu irmão Pedro secretamente, pedindo um empréstimo. Pedro concordou, mas com condições, termine com ele e volte. Miguel recusou, mas a tentação o assombrava. Quando Tiago descobriu a ligação, explodiu, você ainda fala com quem nos traiu. A briga foi feroz, com acusações de deslealdade voando como facas. Em meio ao caos, eles encontraram um aliado inesperado. Em uma manifestação pelo orgulho LGBT no Príncipe Real, conheceram Sofia, uma ativista que os convidou para um grupo de terapia. Lá, ouviram histórias semelhantes, pais rejeitando filhos, sociedade julgando. Miguel compartilhou sua dor, eu amo minha família, mas amo Tiago mais. Por que escolher? Sofia respondeu, às vezes, escolher a si mesmo é o maior ato de amor. Isso ressoou em Miguel, que começou a ver sua luta como uma jornada de autodescoberta. Tiago, porém, lutava com seus próprios demónios. Ele começou a beber mais, frequentando bares no Cais do Sodré, onde furtava inocentemente para aliviar a solidão. Uma noite, um homem o beijou, e embora Tiago o afastasse, a culpa o consumiu. Ele confessou a Miguel, eu me sinto preso aqui.
Miguel, magoado, questionou: você me traiu? Tiago negou, mas o incidente plantou desconfiança. Eles debateram moralidade, era traição emocional. O amor exigia exclusividade absoluta. A família de Miguel escalou a pressão. António contratou um detetive particular para vigiar Miguel, descobrindo seu endereço. Uma visita surpresa, António bateu à porta, exigindo que Miguel voltasse. Isso é uma fase. Nós te ajudaremos. Tiago interveio: senhor, respeite seu filho. António ignorou, apelando para Miguel: pense na sua mãe, na avó. Miguel, dividido, pediu tempo, mas após a saída de António, chorou nos braços de Tiago, admitindo: parte de mim quer ceder. Tiago decidiu contra-atacar. Ele escreveu uma carta aberta para a família de Miguel, enviada por correio, explicando o amor deles e pedindo compreensão. Não somos uma ameaça. Somos apenas humanos. Mas Pedro interceptou e a usou contra eles, mostrando a António como prova de provocação. António respondeu com uma ameaça legal: se não parar, cortarei sua herança. Miguel, ao saber, confrontou Tiago: você piorou tudo. Tiago rebateu: alguém tinha que lutar. A divisão crescia, cada decisão custando um pedaço de sua relação. Em uma virada, Miguel recebeu uma oferta de emprego em Faro, no Algarve, longe de Lisboa. Podíamos recomeçar, sugeriu a Tiago. Mas Tiago hesitou: e fugir? Isso resolve. Eles debateram os prós e contras, liberdade versus confronto. Miguel via como escapatória, Tiago como covardia. A discussão terminou em reconciliação, mas com feridas abertas. O outono chegou a Lisboa com ventos frios, espelhando o resfriamento em sua relação. Miguel aceitou o emprego em Faro, vendo-o como uma chance de independência, mas Tiago recusou-se mudar, preso a seus pais envelhecidos. Eu não posso abandoná-los, disse Tiago. Miguel sentiu como uma rejeição: então você escolhe eles em vez de nós. E quando suas próprias palavras passadas, a ironia os atingiu. Eles decidiram um relacionamento à distância, mas sabiam que era um remédio paliativo. Antes da partida, uma reconciliação familiar tentou. Maria, a mãe de Miguel, marcou um encontro secreto em um café no Rossio. Lá, ela chorou: eu te amo, filho. Mas seu pai é teimoso. Miguel implorou: fale com ele. Maria prometeu tentar, mas avisou: a sociedade nos julga também. Isso destacou o isolamento das mães em famílias patriarcais, presas entre amor maternal e lealdade conjugal. Tiago, ao saber, encorajou: é um começo. Em Faro, Miguel se instalou em um apartamento modesto, trabalhando como arquiteto júnior. A distância amplificava as inseguranças, chamadas diárias viravam semanais, mensagens carinhosas rareavam. Miguel encontrou um novo círculo de amigos LGBT, incluindo Rui, um colega extrovertido que flertava abertamente. Embora Miguel resistisse, a atenção o tentava, questionando se Tiago era o único. Ele confessou em uma chamada: sinto sua falta, mas aqui sou livre. Tiago, magoado, rebateu: livre para quê? Para me substituir. Tiago, em Lisboa, mergulhou no ativismo, voluntariando na ILGA, organizando eventos contra a homofobia. Isso o empoderava, mas também o expunha a riscos. Uma manifestação acabou em confronto com contra-manifestantes conservadores, e Tiago voltou com um hematoma. Ele escondeu de Miguel, temendo preocupação, mas quando descobriu, Miguel voou de volta: você arrisca tudo por quê? Tiago, pelo nosso futuro. A reunião foi apaixonada, mas curta, terminando em adeus doloroso. Uma traição maior veio. Rui, o colega de Miguel, beijou em uma festa, e embora Miguel o afastasse, uma foto circulou. Tiago viu nas redes: é isso. Acabou. Miguel jurou inocência: foi um erro. Mas a confiança quebrou. Eles debateram por horas via vídeo: era perdão possível? O amor sobrevivia à distância e tentação. Tiago, ferido, sugeriu uma pausa: talvez precisemos de espaço. Miguel concordou, mas o coração doía. De volta a Lisboa, Tiago enfrentou sua família. Manuela adoeceu, e Tiago cuidou dele, refletindo sobre sacrifícios. Filho, não perca o amor por orgulho, aconselhou Manuel.
Isso o fez questionar sua rigidez. Enquanto isso, Miguel em Faro lidava com culpa, frequentando a igreja local, buscando respostas em orações. Um padre progressista o ouviu: Deus ama todos. Isso o confortou, mas não resolvia o caos interno. A família de Miguel interveio novamente. Antônio, suavizado pela doença da avó, chamou Miguel: venha para o Natal. Sem julgamentos. Miguel viu como armadilha, mas foi, sozinho. Lá, a tensão era palpável, olhares, silêncios. Pedro pediu desculpas: eu errei. Mas Antônio manteve: esqueça isso e case com alguém decente. Miguel rebateu: decente como quem? Alguém que eu não amo. Ele saiu cedo, ligando para Tiago: eu preciso de você. Tiago, impulsionado, viajou para Faro. A reunião foi explosiva: acusações, lágrimas, reconciliação. Nós erramos os dois, admitiram. Mas decidiram voltar a Lisboa, enfrentar juntos. O retorno a Lisboa foi um renascimento tenso. Eles alugaram um apartamento no Arroios, um bairro multicultural, simbolizando esperança. Mas as cicatrizes permaneciam: desconfiança sutil, discussões sobre lealdade. Tiago retomou o ativismo, convidando Miguel a participar. Em uma marcha, eles andaram de mãos dadas pela primeira vez em público, sentindo o medo e a liberação. Mas um repórter os fotografou, e a imagem apareceu em um jornal local, reacendendo o fogo familiar. Antônio explodiu, deserdando Miguel oficialmente. Você escolheu seu caminho. Miguel, devastado, chorou: perdi minha família por você. Tiago consolou: nós somos família agora. Mas o custo era alto: Miguel perdeu acesso a fundos, forçando-os a lutarem financeiramente. Tiago encontrou emprego em uma ONG LGBT, mas o salário era baixo. Eles debatiam: valia o preço? Uma nova mestra veio de Sofia, a ativista. Ela os mentorou, compartilhando histórias de resiliência. O amor vence, mas exige sacrifício. Inspirados, eles planejaram confrontar Antônio juntos. Em uma reunião na casa familiar, Tiago falou: Senhor, seu filho é o mesmo. AML. Antônio ouviu, mas rebateu: isso destrói tradições. Maria interveio: basta, Antônio. Eu quero meu filho de volta. A divisão familiar se aprofundou, com Pedro neutro. Miguel, em terapia real agora, explorava seu trauma, culpa católica, medo da rejeição. Eu me odeio por vezes, confessou. O terapeuta ajudou: aceite-se. Tiago enfrentava sua insegurança: e se ele me deixar? Eles trabalhavam juntos, mas uma crise veio quando Rui reapareceu, oferecendo emprego a Miguel. Tiago acusou: você ainda fala com ele. Miguel negou, mas a paranoia crescia. Em um ponto baixo, Tiago considerou terminar: isso nos destrói. Mas uma chamada da avó de Miguel, em seu leito de morte, mudou: seja feliz, neto. Isso abalou Antônio, que ligou: venha ao enterro. Lá, uma trégua, abraços, lágrimas. Antônio murmurou: talvez eu esteja errado. Foi um vislumbre de esperança. O ano terminou com reflexões profundas. Miguel e Tiago, fortalecidos pelas provações, celebraram o ano novo no Terreiro do Paço, assistindo fogos. Mas as feridas cicatrizavam devagar. Miguel reconectou com sua mãe, que visitava secretamente, enquanto Antônio amolecia aos poucos, convidando-os para um jantar cauteloso. Não aprovo, mas aceito, disse ele. Tiago viu como vitória parcial. Eles refletiam sobre escolhas, traições superadas, sacrifícios pagos. Miguel questionava: fizemos o certo? Tiago: sim, porque somos autênticos. Mas a sociedade ainda julgava: olhares em restaurantes, comentários online. Eles lutavam, inspirando outros. No final, após um ano de turbulências, eles se sentavam no Miradouro, olhando Lisboa. Valeu? Perguntou Miguel. Tiago sorriu: cada dor nos tornou mais fortes. Mas e se a sociedade nunca mudar? Foi certo priorizar o amor sobre a família, ou o egoísmo disfarçado?